Todos, sejam muito bem-vindos, meu nome é Igor Vitor e hoje eu trago uma coisinha um pouquinho diferente aqui. Eu tava estudando sobre Paulo Freire e aí me deu vontade de escrever, e me dando vontade de escrever, me deu vontade de gravar um vídeo para falar sobre Paulo Freire. Talvez eu até comece uma playlist sobre pedagogia que acho que poderia ser interessante mais para frente. Mas enfim, Paulo Freire é um dos nomes mais citados atualmente, né? O cara é alvo de muitas críticas na internet, é muito associado a ele o fiasco da educação brasileira e tal. Mas então vamos entender melhor quem foi Paulo Freire, o que ele disse, o que de fato ele disse, e por que ele é tão mal associado assim. E é impossível a gente começar a falar do Paulo Freire sem citar um pouco da biografia do Paulo Freire, né? E a parte mais importante da história de Paulo Freire vai começar na década de 60, quando ele e mais um grupo de professores, ele lidera um grupo de professores com o desafio de alfabetizar 300 pessoas em um prazo de 40 horas, isso numa cidade do interior chamada Angico, se não me engano é no Rio Grande do Norte. E ele cumpre esse desafio, né? Alfabetizar 300 pessoas em 40 horas. São pessoas mais velhas, gente que não teve oportunidade de estudar e tal, camponeses, trabalhadores rurais. E ele lança esse desafio junto com um grupo de professores e é a partir daí que Paulo Freire começa a ficar conhecido no cenário brasileiro e internacionalmente, por causa desse projeto. A partir daí ele queria criar um projeto maior que fosse alfabetizando mais pessoas e tal, mas aí vem o golpe de 64 com a ditadura e Paulo Freire termina exilado. E Paulo Freire incomodou, como incomoda muito ainda alguns governos hoje, por causa da sua pedagogia que era um pensamento que estimulava um pensamento crítico. A pedagogia de Paulo Freire é a pedagogia que vai inaugurar um pensamento crítico. E o que significa exatamente essa ideia de pedagogia crítica, de pensamento crítico? Que para Paulo Freire, tudo que é ensinado na escola, antes que o aluno comece a aprender, ele precisa entender por que ele precisa entender aquele assunto. Quem tem interesse de que ele entenda aquele assunto. É uma pedagogia que busca entender o porquê das coisas. Antes do aluno aprender, ele precisa entender por que ele está aprendendo aquilo. Quem tem interesse que ele aprenda aquilo, por que de fato vai ser importante ele aprender aquilo. Ou por que ele precisa aprender isso e não aquilo. Mas para a gente começar devagar, vamos estabelecer uma outra base do pensamento de Paulo Freire, que era a crítica à educação bancária. E o que ele quer dizer com essa educação bancária? Educação bancária, para Paulo Freire, é aquela educação que é como se você depositasse o conhecimento no aluno e depois você vai lá e saca o conhecimento de volta, como se fosse um banco, onde você deposita o dinheiro e você depois vai lá e saca. É como se enxergasse o aluno como um banco, onde você vai lá e deposita uma informação e depois você vai lá e tira aquela informação para ver se o aluno pegou. É aquela educação que ela é repetitiva, onde o professor diz que tal coisa foi de um jeito e na hora da prova ele vai perguntar como foi tal coisa. Se o aluno acertou, como sendo daquele jeito, ótimo, significa que ele aprendeu. Se não, ele não aprendeu, ele toma 0 e pronto. Tentando bolar aqui um exemplo mais prático, por exemplo, poderia perguntar ao aluno qual é a capital do Brasil. Primeiro o professor daria a aula, né, falaria para o aluno a capital do Brasil é Brasília. E antes de ser Brasília, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E aí na hora da prova ele iria perguntar para aquele aluno qual que é a capital do Brasil hoje? É Brasília. Qual que foi a capital do Brasil antes? era Rio de Janeiro. E pronto. Isso que a gente chama de educação bancária. E a proposta do Paulo Freire é que essa educação está errada. Por quê? Porque a educação ela precisa ser crítica. O professor e o aluno eles precisam ir além da informação. Por exemplo, usando esse mesmo exemplo, ele poderia dizer por que a capital do Brasil mudou do Rio de Janeiro para Brasília? Foi para desenvolver melhor o interior, que era mais isolado? Era porque foi o interesse de alguma empresa? Foi porque foi o interesse de alguém tirar essa capital do Rio de Janeiro e tal? Era interesse de alguém mudar isso? Por que mudar? Beneficiou alguém mudando? Então, o que o Paulo Freire quer é que a gente vá além da simples pergunta e da simples resposta. Que a gente se questione o porquê de ter sido daquele jeito, de porquê das coisas serem desse jeito. Uma outra questão que eu acho muito interessante em Paulo Freire é a questão que ele é contra a hierarquização da cultura. A ideia de que talvez de que alguma cultura seja superior a outra e que, por exemplo, o conhecimento que o professor tem é superior ao conhecimento que o aluno tem de alguma forma. Calma, vamos dar um exemplo mais prático disso.
Na aula de artes, o professor começa a passar uma música de Mozart, por exemplo, e o professor começa a dar aula sobre Mozart, sobre como a música no século XVI, XVII, tal. Enquanto isso, o aluno não está prestando atenção, ele está com fone de ouvido escutando um rap, por exemplo. Ou um funk, tanto faz. Bom, acho que o funk é um exemplo um pouco melhor. E aí o professor tenta contra-argumentar com o aluno que ele devia estar prestando atenção na aula. Então, isso é uma questão de hierarquização da cultura. Porque, primeiro que a gente tem que fazer a pergunta, por que Mozart é de fato melhor ou mais importante para esse aluno do que a música que ele está ouvindo, do que o funk que ele está ouvindo? E segundo, que se de fato Mozart é melhor por tal e tal motivo, é claro que eu concordo que Mozart é melhor do que o MC Kevin, por exemplo, o professor ele não pode impor ao aluno essa ideia. Primeiro porque ele só vai gerar um conflito com o aluno. Né? Se o professor critica o gosto do aluno e tenta dizer para ele que o gosto que eu como professor tenho é melhor, isso só vai gerar um impasse entre o aluno e o professor. O caminho certo do professor é começar trabalhando a música, no caso seguindo a linha do exemplo, começar trabalhando pelo aluno, pelo aquilo que o aluno gosta. Então, o professor de artes, por exemplo, ele poderia começar a trabalhar na música pela música que o aluno gosta, pelo funk que o aluno está escutando. E depois ele chegaria a Mozart. Um outro exemplo que eu costumo dar, e isso quem falava era o professor Pia, vamos um pouco mais está saindo um pouquinho da área das artes, mas vamos levar um pouco para a área da literatura, por exemplo. O professor de literatura quer que a aluna leia Machado de Assis. Mas a aluna não quer ler Machado de Assis, ela quer ler 50 Tons de Cinza. E o professor ele age de uma forma como se ele impondo para a aluna que Machado de Assis é melhor do que 50 Tons de Cinza. É claro que eu concordo que Machado de Assis é muito melhor do que 50 Tons de Cinza, até mesmo uma questão narrativa e tudo mais. Mas não é por esse caminho que a gente tem que ir, não é por esse caminho que a educação tem que ir. Se o aluno ele quer começar por 50 tons de cinza, deixa ele começar por 50 tons de cinza. É através do que faz sentido para o aluno é que ele vai chegar naquilo que é importante. Você pode trabalhar quase que qualquer texto do Machado de Assis. 50 Tons de Cinza, o Crepúsculo, vai estar muito mais próximo da vida de um adolescente do que o Machado de Assis, seja qual assunto que o Machado de Assis esteja falando. Então não adianta você impor a barreira, você impor a sua cultura como superior para o aluno. Ele não vai entender, não é uma questão de ser ou não superior, ele não vai entender, não é por esse caminho que você vai. Então, parafraseando o que dizia o professor Pia, que é uma inspiração muito grande para mim, partindo de 50 Tons de Cinza, você chega em Machado de Assis. Partindo de Machado de Assis, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque o aluno vai dizer que aquela leitura é chata, ele vai dizer que aquele texto é maçante, que é difícil de ler, que é difícil de compreender. Não adianta você querer impor uma coisa como melhor do que a outra. Você precisa trabalhar o diálogo entre as duas coisas com esse aluno. Nesse sentido, Paulo Freire insistia que a educação ela precisa ser prática na vida do aluno, ela precisa estar na prática do cotidiano do aluno. Não adianta você ficar passando para ele coisas que não fazem sentido na vida dele naquele momento, que ele vai mal decorar aquilo para a prova, fazer a prova e depois esquecer, porque não faz sentido para a vida dele. Eu vou contar aqui um exemplo bastante pessoal. Na época que eu estudava, a gente fazia matemática, eu nunca fui muito bom em matemática, não é à toa que eu fui para a área de humanas, mas um dia, depois que eu já tinha saído da escola, estava pensando sobre questão de astronomia, eu gosto bastante de astronomia e tal, e eu comecei a ficar me perguntando como que se media a distância de um objeto, como que se mede a distância de um objeto se você não tiver como ir até ele com o objeto. Como você mede a distância que um objeto está de você, se você não tem uma fita de milhões de quilômetros para poder medir. E aí eu fui pesquisar, né, e cheguei na paralaxe, na fórmula da paralaxe. E aí eu lembrei, gente, mas eu estudei isso em matemática na escola. Eu estudei paralaxe quando eu estava na escola. Só que quando me ensinaram paralaxe na escola, aquele ensinamento não fazia sentido para minha cabeça. Não tinha uma ligação com a vida prática. Então, só para dar um exemplo, se uma coisa não tiver ligação com a vida prática do aluno, ele não vai pegar. Ele pode mal decorar aquilo ali por uns dias, há tempo suficiente para ele fazer a prova, mas depois da prova ele vai esquecer. Isso é automático do cérebro humano. Para finalizar, sobre essa demonização que há do Paulo Freire aí pela internet afora, pelas redes sociais afora, vou dar um conselho para vocês. Gente, quando qualquer tipo de sentimento, seja ele um amor ou ódio, lembrando que o amor e o ódio vêm do mesmo lugar, vêm da mesma emoção, vêm do coração, como dizia,
tanto o amor quanto o ódio, ele distorce a realidade. Não adianta você criticar o cara sem saber o que o cara disse, criticar o cara baseado em coisas que alguém disse que o cara disse. Então tomem muito cuidado com isso, porque eu vejo muito isso na internet, e é justamente contra isso que o Paulo Freire lutava, que a educação precisa ser crítica, o pensamento precisa ser crítico. Então eu vou ficando por aqui. Esse vídeo era quase que um desabafo mesmo que me veio na cabeça, mas mais pra frente eu queria mesmo fazer uma playlist sobre algumas teorias pedagógicas, algumas linhas pedagógicas. Eu agradeço a todos, quem puder curtir, compartilhar, mandar para alguém, o que você achar que dá para fazer, me ajuda muito. Até a próxima, tchau.